Olá, estou aqui mais uma vez para falar de mais um livro que eu li, esse aqui, Culto Divino, uma abordagem a marca da Igreja Cristã no mundo, uma abordagem bíblica, histórica e contemporânea. Esse livro ele é curto, eu consegui ler ele de ontem para hoje. Ele tem cerca de 100 páginas apenas e é bem tranquilo, fácil a leitura. Ele fala sobre alguns elementos do culto e ele é bem direto, até por ser pequeno. Ele começa falando da importância e dos acontecimentos em relação ao culto, de alguns acontecimentos sobre culto na Bíblia. Como, por exemplo, algumas devoções de pessoas para com Deus. Ele cita Enos, que está ali próximo na descendência de Adão, e diz que a partir dali se começou a buscar ao Senhor, e ele coloca o culto como algo que foi mais bem organizado a partir dali, de Enos. Ele fala do culto também ao longo da história, pontos bem específicos, que não, o Novo Testamento ele não traz uma ideia de liturgia sobre o culto, mas a gente tem princípios que norteiam como devemos cultuar, como Deus é cultuado, com devoção, com ênfase no Evangelho, que é a salvação, e a partir daí a gente vai entrelaçando os elementos do culto. É falado também a respeito da época da Reforma, que os cultos eram feitos em latim na igreja principal da época e que Lutero colocou o culto na língua alemã, língua do povo, não deixando de lado o culto em latim, já que era uma herança da igreja ao longo dos séculos. O latim era a língua da teologia, então um culto mais específico para os acadêmicos em latim e também um culto na língua do povo, na missa alemã de 1525. Então é importante lembrar desse tópico, desse tema, que é levado em conta a tradição. É falado que ao longo da tradição o culto foi desenvolvido e organizado. É até um ponto que ele fala no final sobre a estrutura do culto luterano, mas ele coloca também uma ênfase em como o culto é, de certa forma, banalizado nos últimos tempos, no sentido de que as pessoas se importam mais com o seu emocional do que com o que realmente deve fazer parte do culto, do que realmente a pessoa deve crer. E aí se tira o foco de uma estrutura organizada e focada no Evangelho. Como, por exemplo, na época da Reforma, do século XVI, eles usavam objetos ungidos, que eram chamados de simonia. Eles vendiam, por exemplo, pedaços da cruz, supostos pedaços da cruz, e tinha vários, né? Dava para quem quisesse comprar. Ou seja, dava para ver que isso não era correto. Vender objetos, e o foco fica nos elementos ali, nos objetos, e não na pessoa de Cristo. E que hoje também muitos fazem coisas semelhantes. Água do Rio Jordão, pedra do Monte Sinai, e por aí vai. Então isso aí é desvirtuar o culto. Outra coisa também em relação à música. Em muitos lugares a música tem mais uma proposta de trazer sentimentos, trazer um despertar, né, do lado emocional e não necessariamente de conteúdo. A música deve ser escolhida prioritariamente por causa da sua doutrina,
a doutrina que ela expressa, o ritmo é algo secundário. Então ele fala da estrutura do culto luterano, falando que tem elementos sacrificiais e elementos sacramentais. Sacrificiais é aquelas coisas que a gente oferece a Deus, sendo a oração, tudo que a gente vai diante de Deus. E nisso é bom lembrar que quando são elementos sacrificiais, o ministro, o oficiante, fica de frente para o altar. Aquilo ali comunica que algo está sendo oferecido a Deus. Geralmente também o credo ele é citado dessa forma, como algo sacrificial. E os atos sacramentais, que é aquilo que é de Deus para conosco. Como, por exemplo, a palavra, a leitura da palavra, a pregação, são coisas que vêm de Deus para nós. Então, o culto é esse encontro que tem elementos que foi preparado devidamente para estar a serviço do Evangelho. E há quem diga que alguns atos de culto, tomando, por exemplo, o culto luterano, são mais específicos a uma determinada época e que hoje em dia é preciso inovar e trazer elementos que sejam mais próprios da cultura atual. Então, isso deve-se ter muito cuidado com isso. Existe uma linha muito tênue entre inovar a partir da cultura, que está sempre mudando e que, na maioria das vezes, se busca agradar o emocional, aquilo que as pessoas gostam, despertar dopamina, despertar ali um lado emocional, um lado mais sensível do que comunicar o Evangelho, comunicar realmente a relação que deve haver entre a pessoa e Deus no culto. Então, os elementos do culto não devem ser julgados pelo que atrai as pessoas. Então, tem esse risco. E também tem a questão de que, se elementos foram colocados a serviço do Evangelho para expressar melhor, para transmitir a ideia do Evangelho, a mensagem, se ele foi importante para uma época, ele também é importante para outra época, já que a mensagem do Evangelho ela não fica atrasada. Da mesma forma, se tratando de hinos, a gente vê que hoje em dia muitos hinos são feitos mais para atrair a gosto das pessoas, para atrair as pessoas. E às vezes se tem tanta simplicidade que difere muito do conteúdo doutrinário de hinos antigos. Então isso, na verdade, não é um avanço, isso é um retrocesso. Acaba até minimizando certos conteúdos que você tem a oportunidade de transmitir através do hino, e acaba ficando coisas tão resumidas que não expressam necessariamente uma doutrina sólida. Mas também até Lutero pregava uma liberdade em relação ao culto. Até porque o modelo de liturgia que ele mesmo aderiu não é para ser colocado como uma regra. É preciso adaptar novos modelos no culto, desde que seja para melhor compreensão do Evangelho das pessoas. Então, se for motivado pelo amor, esse livro fala, alguns elementos do culto podem ser readaptados, mas o cuidado que deve ser tido é o motivo. Qual o elemento e o que está se colocando no lugar daquilo. É aí que vai dizer que se a mensagem está sendo comunicada com seriedade ou se ela está sendo comunicada de uma forma mais minimalista. Então, são pontos a se observar. A tradição litúrgica ela é importante, ela tem que ser levada a sério, porém,
ela não é uma regra bíblica. Então, a liberdade deve ser usada desde que esteja a serviço do Evangelho. Então, para finalizar aqui, ele coloca as três partes do culto, que a gente pode assim resumir, que é a parte da preparação, onde a gente inicia o encontro com Deus, aonde tem a invocação, se chama em nome da Trindade, a presença de Deus, se chama Deus, se falando a Trindade, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Em seguida tem a absolvição, confissão de pecados e absolvição, porque diante de Deus nós precisamos confessar os nossos pecados. E depois disso se entra propriamente dito no encontro, no culto. E essa segunda parte é chamada de liturgia da palavra, que se começa com a leitura do Salmo. A liturgia da palavra é Deus falando conosco. Uma vez que ele foi invocado, uma vez que confessamos os nossos pecados e fomos absolvidos, se entra na liturgia da palavra, onde Deus fala conosco. Então, nessa parte aí se lê o Salmo, depois se lê um texto da Epístola, do Antigo Testamento, outro texto do Antigo Testamento. O Salmo geralmente é feito até como oração, se é utilizado também em ato sacrificial, onde o ministro fica de costa para a congregação, sendo a congregação falando para Deus, mas sendo palavras do Senhor, o Salmo. O Antigo Testamento, depois a Epístola e também o Evangelho, tendo uma maior reverência, geralmente estando de pé. A liturgia da palavra ela tem o seu ápice na pregação, onde também Deus fala conosco por meio da sua palavra. Mas não se coloca como o que é mais importante ou o que não é, porque as palavras do Evangelho são geralmente palavras de Jesus, então ela tem um destaque sublime no culto. A terceira parte do culto é a liturgia da Santa Ceia, ele também fala aqui, que é onde se está em torno da mesa do Senhor, onde se é oferecido, se come, se bebe, se compartilha, se comunga do corpo e do sangue do Senhor, no caso a Santa Ceia. Então essas três partes aí compõem o culto, a estrutura de um culto luterano. Depois disso ele fala de algumas do que é importante se pensar, se analisar, se ter para se preparar o culto. Leituras no culto sendo feitas com cuidados, a organização dos hinos também, importância de auxiliares, acólitos. Então ele vai explicando essas partes. É um livro escrito pelo David Carnop, que é um pastor luterano, e ele nos ajuda a compreender de forma simples, introdutória, sobre o culto. Então, fico por aqui, espero que eu tenha explicado de forma clara e recomendo a leitura. E ele foi publicado pela editora Concórdia em 2012. Até a próxima.